Tivemos um momento de descontração, né? Um pouco de alegria antes de começar. Tem que segurar aqui, né? Aqui essa viagem de Paulo começa em Antioquia. Antioquia era como um quartel-general. Então, era uma cidade, vou falar aqui, que tinha comunidade judaica muito numerosa e tinha um grupo de não-judeus simpatizantes com a religião judaica. E tinha também, nesse lugar, eles encontraram uma facilidade muito grande de expandir o evangelho, porque eram judeus, tinham simpatizantes e também tinha aquele povo que fugiu ali de Jerusalém quando houve esqueci a palavra. Quando eles foram expulsos, né, por causa da perseguição, então esse povo também se alojou ali. Então ali virou o quartel-general. E sempre quando Paulo saía para viagens, ele passava por ali, e dali ele era a igreja dele, era o lugar de onde ele era enviado. Paulo, apesar de ser um líder, ele estava sempre preso a uma igreja, a uma igreja que o enviava como missionário, né? Então, começa aqui, Antioquia, a viagem de Paulo. Aí, eu não encontrei informações sobre esse trecho de Derbe, Listra, todos esses lugares aqui, Paulo já havia passado, como você pode ver o mapa anterior, com esse mapa é muito parecido. Aqui? Não. Essa é a primeira, né? Não, da segunda viagem. Essa é a segunda. Isso. O da segunda viagem, muito parecido, olha, tá vendo? Antioquia, Tarso, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, Troade. Se você voltar no outro, por favor, você vai ver essa cidade se repetindo. Listra, Icônio, Antioquia, aí depois Éfeso. Posso perguntar agora, então? Sim. Qual era o objetivo, então, do apóstolo Paulo? O objetivo do apóstolo Paulo era alcançar... Repetir novamente, porque ele repete novamente da segunda viagem, a terceira viagem ele repete novamente a cidade. Qual que era o objetivo? O objetivo era fortalecer todos aqueles que tinham sido alcançados. Fortalecer, exortar, para que todos permanecessem. Porque eram pessoas que eram novos convertidos que precisavam desse fortalecimento, que precisavam de um acompanhamento. Então Paulo fazia isso. Ele sempre, você vai ver que ele está voltando nas cidades, sempre que ele podia, né? Porque vivia preso, estava sempre passando por alguma tribulação. Mas sempre que ele podia, ele passava por essas cidades, ou então ele enviava discípulos, né? Enviava pessoal preparado para estar passando, para confirmar se estava tudo bem. Ele sempre acompanhou todas as igrejas. Paulo, além de ser um missionário, ele era um intercessor também, que se preocupava com o desenvolvimento de todas essas igrejas, com o desenvolvimento de todo esse povo por onde ele tinha passado e pregado o Evangelho, para saber se todos estavam firmes no Evangelho, se todos estavam firmes naquilo que ele havia ensinado para eles. Aí Paulo vai para Éfeso. Chegando em Éfeso, ele fica por um período. Aí ele ficou por 3 anos. E Éfeso era uma das maiores cidades do mundo antigo. Ele ficou ali em Éfeso ensinando para judeus e para gregos também. Então ali ele já estava alcançando um outro público também, que eram os gregos, né? Ele já começou a alcançar mais gentios, né? Mais gentios. E aqui em Antioquia tinha muitos gentios também. Então era um lugar onde eles tiveram muito acesso aos gentios. Então, quando ele vai para Éfeso, ali em Éfeso, ele começa a pregar e anunciar o Evangelho para os judeus, que ainda não conheciam o Senhor Jesus, que conheciam apenas a Torá, né? Ele começa a ensinar ali e começa a ensinar a gregos também. Essa Éfeso era uma cidade muito idólatra. Tinha muita magia nesse lugar. E ali ficava o templo da Diana, da deusa Diana. A deusa Diana deu uma abrir ali.
Era a deusa da lua e da caça. Ela era muito poderosa, forte, e ela era conhecida como uma deusa pura, que defendia muito a virgindade. Então, era uma deusa muito idolatrada pelo povo, né? Então, nesse lugar tinha muita magia, muito ocultismo. Então, deixa eu falar de outra coisa, depois eu volto nisso. Paulo, nesse lugar também, ele encontra cerca de 12 homens, discípulos que haviam sido batizados no batismo de arrependimento de João. Aí, Paulo, nesse local, impõe as mãos sobre eles. Eles já tinham passado pelo batismo das águas, né, do arrependimento. Aí impõe a mão sobre eles e veio sobre eles o Espírito Santo. Aí eles passaram a falar em línguas também e a profetizar nesse lugar. Na cidade de? Éfeso. Essa cidade de Éfeso. Eu estou ali ainda, parei. Em Éfeso ele ficou bastante tempo. E ali aconteceram muitas coisas. Nessa terceira viagem, não fala muito das outras passagens. Se fixa muito em Éfeso e depois mais para cima, em Troade, não chega a falar de todas essas cidades. Passagem dele porque foram os lugares por onde ele já havia evangelizado e que ele passou confirmando, mas ele firma mais tempo nesses lugares. Em Éfeso ele passou esse tempo. E lá mesmo ele passou 3 meses na sinagoga, ensinando para os judeus, lá em Éfeso também. E nessa cidade também tem aquela escola de Tirano. Eu estava procurando o significado de Tirano, não achei o significado, porque Tirano para nós tem um significado, né? Mas parece que Tirano era nome de alguém, era uma escola. Então, Paulo passou, 2 anos ali nessa escola, ensinando também. Alguns dizem que essa escola foi fundada por ele, para que ele ensinasse mais, estivesse ensinando, não sei. Isso daí não tenho certeza, porque eu vi informação assim na internet, meio por cima, não consegui tirar a informação melhor. E nesse lugar também, em Éfeso, acontece aqueles milagres que a gente já conhece, que o Senhor usa Paulo de uma maneira assim poderosa, que até os lenços que ele usava eram usados para curar as enfermidades das pessoas. Os aventais de Paulo, os lenços que ele usava eram usados para curar a enfermidade de algumas pessoas. Nesse lugar também tem um certo grupo de exorcistas que foi envergonhado a usar o nome de Jesus e de Paulo. Seva? Eu não tenho aqui, mas parece que é Seva, o nome do pai dos meninos lá. Era um grupo de exorcistas, e esses exorcistas eles vão expelir os demônios. Eu não anotei, olha, não anota, depois você sabe. Eles vão expelir os demônios lá de umas pessoas, ou uma pessoa, não lembro certo, e na hora de fazer isso eles falam que vieram em nome de Jesus, que Paulo prega, e eles falam assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês eu não sei quem é isso aí. Desce o cacete nos meninos, faz os meninos sair correndo, banho, envergonhados. Então acontece isso também. Houve muita conversão também nesse lugar. Foi um lugar que onde o evangelho foi muito propagado, houve muita conversão mesmo. Ali também tem os artífices, são o pessoal que faz aquelas estátuas da deusa Diana. Então eles acabam se revoltando também, porque por causa das grandes conversões, aí eles viram que o negócio deles estava indo por água abaixo. Então, o que eles resolvem? Eles resolvem se reunir, tem um tal de Demétrio, esse é o nome do cara. É um tal de Demétrio
Aí ele junta todo o povo para que o povo vá para cima de Paulo e acabe com aquele negócio, porque eles estão perdendo campo de trabalho. Porque as estátuas que eles faziam deixaram de ser comercializadas tão bem. Isso em Éfeso. É tudo lá. Tá. É tudo ali. Tudo lá. Errei? Tá. Então, saindo de Éfeso... Opa, cadê o negocinho? Saindo de Éfeso, vamos mudar de cidade. Vamos para Troade. Oi? Tu já falou aí? Diga. Por que você sentou? Diga. Fala sobre Troade. Não, você queria falar alguma coisa sobre Éfeso? Pode falar. Não, muda. Sobre Troade? Então diga. Eu só dei por eles. Ah, Boa noite, a paz a todos. Amém. Então, a cidade de Troade, o fato que aconteceu que me chamou bastante atenção foi que nessa cidade, enquanto Paulo fazia a pregação, aconteceu aquele episódio daquele jovem Eutico. Ele foi nessa cidade que ele estava e ele caiu em cima da janela, do mundo, sei lá, não decorei bem, mas ele caiu e morreu. E logo após, Paulo orou por ele.